Olá, pessoal, queridos seguidores e amantes da psicologia. Hoje eu tenho um tema aqui que é muito importante e muito sério também. Vocês conhecem a origem dos principais protocolos para comportamento suicida? Pois então, hoje vamos falar sobre uma obra interessantíssima, né, de Aaron Beck, Terapia Cognitivo-Comportamental para Pacientes Suicidas, né? Mas antes, eu tenho alguns avisos aqui para vocês, tá? Este vídeo discute saúde mental e comportamento suicida. O objetivo é exclusivamente educativo para estudantes, profissionais da saúde ou da saúde mental e interessados na área. No caso, né, se você que está vendo esse vídeo estiver passando por dificuldades nesse sentido, não deixe de procurar ajuda profissional ou ligue 188 para o Centro de Valorização da Vida. Ok? Dito isto, vamos lá. O título da obra é Terapia Cognitivo-Comportamental para Pacientes Suicidas, uma obra publicada no ano de 2005 por ele, grande Aaron Beck, né, esse grande gênio da psicologia aí, psiquiatra e professor da Universidade da Pensilvânia. Ele é o fundador da terapia cognitiva, posteriormente conhecida como TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental. Ele revolucionou o tratamento da depressão, dos transtornos de ansiedade, dos comportamentos aditivos de dependência e também do comportamento suicida, né? Tanto que tem uma obra específica para isso, ok? Qual que é o contexto? O contexto é, este livro surge quando as abordagens tradicionais, né, da época dele, tá, para comportamento suicida, que eram centradas apenas no risco e no manejo de uma crise, elas se mostravam insuficientes, tá, porque não enxergavam um padrão cognitivo que pudesse justificar, né, ou explicar minimamente esses comportamentos, né, e bem como tratá-los, né, de alguma forma assim. Então, essa obra vai oferecer o primeiro protocolo estruturado, manualizado e empiricamente validado, voltado especificamente para a redução da ideação, das tentativas e também das recaídas. Vamos falar sobre tudo isso, tá? Quando a gente for estudar e avaliar os principais conceitos, ok? Então, esse livro mostra também que o suicídio não é apenas um sintoma da depressão, mas um padrão cognitivo específico. Guardem isso, porque toda a teoria dele aqui, né, pensando nesse tema específico, tá, gira em torno disso, padrões cognitivos específicos. Tá? Então, esta obra também introduz intervenções diretas para modificar processos mentais suicidógenos. Né? Eu não falei de padrão cognitivo específico? Pois bem, seria processos mentais suicidógenos, está interligado, falando da mesma coisa. Tá? Então, nesse resumo e análise de hoje, tá? Vamos olhar com cuidado, tá? A tese e os principais conceitos e a prática clínica também. Esse livro tornou-se uma base para protocolos modernos de atuação em casos de ideação suicida. Qual que é a mensagem principal deste livro, né? O comportamento suicida ele é sustentado por um sistema cognitivo específico, composto por vários fatores, dentre eles desesperança, e vamos falar um pouquinho mais profundamente sobre isso, rigidez, autodepreciação e percepção distorcida de insolubilidade dos problemas, ou seja, a pessoa percebe que não tem solução para aquilo, para aquele sofrimento que ela está vivendo. E esse sistema, esse padrão cognitivo pode ser modificado, reduzindo dramaticamente, né, o risco de novas tentativas. Mas como? Vamos falar sobre o como, tá bom? Aguardem aí. Então vamos lá. Em uma frase para ilustrar a mensagem principal deste livro. O suicídio é uma solução percebida, ou seja, a pessoa percebe que tem uma alternativa para o sofrimento dela. Entretanto, não é uma realidade inevitável. Essa é uma das crenças que a gente vai, né, trabalhar para desconstruir. E a TCC oferece ferramentas para reconstruir este sistema de pensamento. Ok? Então vamos lá. Vamos começar analisando aqui, né, eu fiz o resumo, obviamente, dos principais conceitos.
E esse resumo não isenta vocês da responsabilidade de dar uma lida mais aprofundada, né? Compre o livro, se possível, estude ele com mais afinco, porque é muito importante. Eu já atendi muitos pacientes com comportamento suicida e eu sei o quão importante é um protocolo de atuação. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar que quando surge um novo paciente com essa sintomatologia, esse grau de sofrimento e essas ideações, eu não tenho problema nenhum para ir dar uma revisada no protocolo para não deixar passar nada, tá bom? E eu vou falar sobre isso aqui. Então vamos lá. Primeiro vamos começar pelo modelo cognitivo do suicídio, ou seja, o Beck vai explicar que pensamentos suicidas surgem quando ocorre uma combinação de alguns fatores, tá? Então tem 4 ou 5 fatores primordiais. O primeiro é a desesperança. A pessoa perde aquela noção, aquela ideia de que algo bom vai acontecer no futuro, de que aquele sofrimento vai passar. Ou seja, ele fixa a ideia de que nada vai melhorar, perde a esperança. Outro fator é a autoaversão profunda. Aí começa o processo de autodepreciação. Então, por exemplo, eu sou um peso para todos, né? Algo muito comum. Que mais? Visão estreitada de futuro, ou seja, a pessoa não consegue racionalizar e pensar com coerência. É como se o córtex pré-frontal ficasse inibido, né? E aí ela só pensa coisas do tipo, só existe uma saída, que seria para nós a pior de todas, né? Eliminar a própria vida. Tem a alta ativação emocional, ou seja, o pânico, a dor psíquica que ativa esses 3 primeiros fatores aí, ou um deles, ou 2 deles, ou os 3, ou a desesperança, a autoaversão e a visão estreita de futuro, tá? Então, um exemplo aqui. Um paciente em crise diz, eu tentei tudo, não aguento mais, não vejo outra opção. Essa é uma frase clássica, né, nesses casos, e a gente tem toda uma maneira de se trabalhar isso. Vamos ver aqui, né, no decorrer desta análise. Mais conceitos. Vulnerabilidade suicida crônica. Esse é um item muito importante, porque quando a pessoa já vem, existe um histórico, né? Não é que acontece a primeira vez e logo em seguida ela já procura atendimento, já procura ajuda. Na maioria das vezes não é assim que acontece. Bom, então existem traços que aumentam o risco. Tá? E no processo de diálogo, de conversa, né, de avaliação do nosso paciente, a gente precisa estar atento a esses traços. Um deles é o perfeccionismo rígido. Tá? Então, personalidades muito rígidas, pouco flexíveis, né? Já existe uma tendência, ali, né, uma circunstância, um contexto um pouco mais específico, mais vulnerável, tá? Para essa vulnerabilidade. Dependência de aprovação, né? Aquela necessidade de reconhecimento e validação dos outros. Tá? Isso é um indicador de imaturidade. Né? O ser humano ele começa a amadurecer quando ele deixa de necessitar de aprovação, de reconhecimento e validação dos outros. Às vezes tem outras questões envolvidas, como um apego excessivo à autoimagem. Isso é um problema também. Né? A gente precisa educar a nossa criança interior, entendê-la, elaborá-la, saber o que ela quer, mas educá-la, né? Não deixar ela livre, leve e solta, exigindo tudo de todos, não é assim que funciona. Então, o que mais? Temos impulsividade, tá? A impulsividade pode estar presente como uma característica de personalidade, como uma característica temperamental, ou seja, que são as características inatas da personalidade, que tem uma base genética, tá? Mas tanto um quanto o outro, num momento de pânico, de dor intensa, todos tendem a ser impulsivos, tá? O histórico de traumas ou perdas. Então, em toda a nossa análise, não podemos deixar passar, né, essa investigação de históricos de dores significativas, vivências significativas que a pessoa passou ali no horizonte histórico dela. Ok? Que mais? Padrões de pensamentos dicotômico. Aquela pessoa é um tipo de pessoas que quer tudo ou nada, quer 8 ou 80, quer certo é certo, quer errado é errado, essas frases muito comuns, né? Não que esteja errada esta frase, mas é só para ilustrar. Tá? Então a gente tem que analisar isso também. Entre o 8 e 80, às vezes pode ter lá o 44, não sei. Né? Que mais? Então vamos lá. Um exemplo aqui para ilustrar. Alguém que interpreta qualquer erro como prova de fracasso total.
Tá? É um pensamento impulsivo, imprudente, não cauteloso. Tá? Outro conceito que a gente precisa analisar com cuidado aqui, que eu resumi para vocês desta obra. Eventos que ativam o sistema suicidógeno, esse padrão, esse modelo cognitivo, né, do comportamento suicida. Rejeições, clássico, né? As perdas, obviamente, né? Não saber lidar com as perdas é algo muito complicado. Humilhação, ninguém merece passar, mas às vezes acontece, né? Todos nós, sem exceção, estamos sujeitos a isso. Como a gente lida com isso, né? Conflitos interpessoais agudos, né? Casos que a gente acha que não vai conseguir resolver, né? Um exemplo, um término amoroso ativa o esquema de abandono, porque a pessoa já teve ali o trauma no passado. Ou seja, esse esquema de abandono, esse término amoroso vai ativar, né, os pensamentos automáticos suicidas. Tá? Aí é um problema. Então a gente tem que trabalhar a ponto de que a pessoa não vincule, né, não correlacione de imediato, tá? Criando novos modelos, por exemplo, ou através de técnicas como a reestruturação cognitiva, tá? Que eu vou falar um pouco mais sobre isso. Outro conceito trabalhado aqui na obra, a crise suicida. O que Beck está querendo dizer com a crise suicida? Um estado patológico temporário, tá? Temporário. Entretanto, ele é extremamente intenso e doloroso, em que ocorre um estreitamento cognitivo. A pessoa tem uma dificuldade de pensar racionalmente. Tá? Por quê? Porque ativa toda a impulsividade dela devido à dor que ela está sentindo. Tá? A pessoa não consegue gerar alternativas. A forte impulsividade, né? A emoção aflora e vai à flor da pele. Exemplo, durante uma discussão familiar intensa, o paciente pode pensar: agora acabou tudo, chega, não tem mais o que fazer. Coisas desse tipo, né? Que mais? O modelo ABC para análise pós-tentativa. Quem trabalha com a teoria cognitivo-comportamental, a psicologia cognitiva, conhece bem o modelo ABC de Beck. Então vamos lá. A terapia no modelo ABC para as análises pós-tentativas, ela envolve o A de antecedentes, né? O B de behavior, que seriam os comportamentos e pensamentos, e o C de consequência. Então, no modelo original, A, adversity, né? B, que seria behavior, o comportamento ou os pensamentos, e C de consequência, que seriam as consequências dos atos. Então, se você muda o pensamento, em teoria, você consegue mudar a consequência. Então, serve para reconstruir a narrativa e identificar pontos de intervenção. Tá? Estou trazendo um resumo para ficar claro para vocês, mas como eu falei, não os isentam, né? não os isenta de ir atrás e se aprofundar, tá? Nesses conceitos, se possível, ler a obra. Né? Intervenções cognitivas específicas. O questionamento socrático, que é você fazer perguntas, questionamentos que levem a pessoa a refletir e chegar às suas próprias conclusões. Tá? Ela chega às próprias conclusões a depender do tipo de questionamento que você faz. É diferente de um interrogatório, onde você começa a perguntar, mas por quê? Mas por que isso? Mas por que aquilo? Tá? Então você faz questionamentos que levam a pessoa a refletir para que ela mesma chegue às suas próprias conclusões. Ok? Reestruturação da desesperança, que é equivalente à reestruturação cognitiva, onde eu vou propor novos tipos de pensamentos para substituir os atuais. Eu posso levar a pessoa, né, chegar às próprias conclusões de que sim, há esperança, fazendo com que ela entenda, num processo de psicoeducação, o modo como as pessoas encontram sentido, significado e os criam para a sua própria vida, né? Na conexão profunda com os valores e na vivência desses valores, né? Que podem ser valores de experiência, que podem ser valores de criação, né? Onde a pessoa transcende ali, vai fazer alguma coisa, se conecta com um projeto maior. Tá? Então sempre há como fazer uma psicoeducação nesse sentido. Que também tem tudo a ver com o que eu acabei de falar, que é construção de razões para viver, motivos, né? Conexão com propósito. Tá?
Modificações de crenças centrais suicidógenas. Como que eu faço essas modificações? Justamente da forma que eu expliquei: questionamento socrático, reestruturação cognitiva e de desesperança, construção, explicação, psicoeducação acerca de sentido da vida, de motivos para se viver, tá? Mais conceitos aqui. Agora vamos falar sobre prevenção de recaída, hein? Isso é legal. Beck enfatiza revisão detalhada da tentativa anterior. Isso é importante fazer, tá? Porque vai fazer com que o paciente entre em contato com as questões profundas que levaram ela a esse tipo de pensamento. E aí é aquela oportunidade incrível de reelaborar as questões e encontrar novos significados, tá? Criação de plano de segurança, né, que seriam estratégias de enfrentamento quando aquela dor aguda aparece, o apoio social, o entorno afetivo, né, o entorno de proteção, aquele apoio das pessoas mesmo que já estão ali preparadas para ajudar, buscar um ambiente seguro, o profissional, né, tem que ter o profissional de contato, alguém que numa situação de emergência você pode ligar. Tá? Tem terapeutas que fornecem o número. Eu forneço o número para meus pacientes, para casos de emergência. Tem outros que não, mas aí é importante ter essa rede de apoio. Alguém nessa rede de apoio que a pessoa possa ligar imediatamente. Tá? E aí trabalhar questões de motivos para viver, como a gente já falou anteriormente. Identificação dos sinais iniciais da crise. É muito importante trabalhar essa identificação de sinais, porque quando os sinais aparecem, a pessoa já antevê o problema e ela já se antecipa e já ativa os mecanismos de proteção, as ferramentas, né, o plano, né, ela já vai saber mais ou menos ali o que fazer. Tá? Treino de habilidades de enfrentamento, isso é tudo dentro do processo e usando as técnicas, ok? Então, vamos para a prática clínica, né? Pergunto para vocês, estão gostando desse conteúdo? Né? Dá um curtir aí no vídeo, se inscreva no canal. Se gostou aí da forma que está sendo estruturada essa apresentação, pode baixar o PDF dela, tem link aí na descrição, tá bom? Então vamos lá. Na prática clínica, o terapeuta investiga o risco sem julgamento. Aqui é uma postura ética de acolhimento, validando a dor emocional e buscando o significado da ideação. Tá? A gente vai buscar usar as técnicas, a racionalização, a reestruturação em outro momento mais oportuno. Tá? Mas de cara a gente acolhe, valida, tá? Para depois a gente, no momento oportuno, entrar com as técnicas, ok? Exemplo, quando esses pensamentos surgem, o que está acontecendo emocionalmente para você? É uma forma interessante, estratégica, de ir trabalhando isso, né? Análise detalhada da tentativa, já falamos um pouquinho, né? Reconstrução passo a passo, os pontos concretos para a investigação. Quais seriam, né? Os gatilhos e pensamentos automáticos que antecedem a ideação, isso é muito importante, revisar isso. As crenças subjacentes, né, que estão ali permeando aqueles pensamentos após os gatilhos, as emoções e comportamentos, né? A pessoa é tomada por uma emoção que vai levar ela a um comportamento. O que a pessoa faz com a emoção é uma responsabilidade dela. Tá? A gente pode trabalhar uma psicoeducação nesse sentido. A sensação de alívio temporário. Tá? Isso também é muito importante. Quando ela consegue, por exemplo, não fazer o que estava pensando em fazer. Né? Que mais? Os arrependimentos e fatores que impediram o ato. Isso é muito importante listar eles, né? Listar, elaborar, conversar sobre cada um desses fatores. Ok? Que mais ainda pensando na prática clínica? O famoso plano de segurança estruturado. Identificar os sinais de alerta, já falei que são as estratégias de enfrentamento quando a pessoa está sozinha, né? Buscar um local seguro, as estratégias de apoio social, a rede de apoio necessária, com contato de alguém ou de uma ou duas pessoas. De preferência, tem que ter um profissional da saúde mental nessa rede de apoio. Ok? Ambientes seguros para redução dos meios. Né? Então, a pessoa, quando vem os gatilhos, os primeiros sinais, correr para um ambiente seguro ou se afastar do ambiente tóxico. Né? Profissionais de contato, já falei. Né? Buscar relembrar os motivos para viver. Isso aí, quando é trabalhado na terapia,
tem um efeito muito importante, tá? Muito significativo. Exemplo, o paciente escreve 3 atividades rápidas que ele consegue fazer quando a crise começa. Por exemplo, tomar ar, aplicar técnica de respiração que a gente ensina para os nossos pacientes, ligar para alguém, ou no caso, ligar para nós, psicólogos, terapeutas, psicanalistas, né, psiquiatras, ligar para alguém e se afastar do ambiente estressor. Já falei sobre a importância disso também, a gente tem que trabalhar essas questões junto com o paciente. Que mais de prática clínica? O fortalecimento do senso de agência, né? O Bandura fala muito sobre senso de agência e tem vídeo do Bandura aqui no canal, tá bom? Mais conhecido como autoeficácia, ou seja, é a percepção do paciente acerca das suas próprias capacidades. Tá? Beck reforça que o paciente ele precisa se sentir capaz de influenciar a sua própria vida. Ele tem que se sentir capaz, entender que a vida dele não está à mercê das circunstâncias. Ele tem um controle sobre como ele pode e deve reagir, tá, aos fenômenos que inevitavelmente a vida vai impor para ele. Ok? Então, um exemplo de intervenção, né? Dividir problemas em tarefas mínimas, né? Particionar, segmentar, mostrando pequenas conquistas e comemorando essas pequenas conquistas. Tá? Qual seria a mudança de mentalidade proposta, inclusive para nós, né, profissionais da área de saúde mental? Pensamento suicida não significa que a pessoa quer morrer, essa é clássica, né? Mas ela quer cessar a dor, ela quer eliminar a dor. Tá? Então tirar a própria vida é uma saída, mas não é a única. Tá? Não é a única. A solução não é o fim da vida, mas ampliar alternativas emocionais e cognitivas. Tá? Não sei se faz sentido para vocês. Né? Eu gosto do termo expandir a consciência. Né? Não sei nem se é aderente a essa teoria ou não. Né? Mas eu gosto desse tema. Tá? Que mais? As crises passam e podem sim ser prevenidas. Olha ele aí, né? Trouxe algumas frases interessantes baseadas na obra. Tá? O suicídio emerge quando o indivíduo perde a capacidade de imaginar alternativas, ou seja, aquele estreitamento cognitivo, aquela dificuldade de uma racionalização mais ponderada. Tá? O nosso trabalho, né, nós terapeutas, psicólogos, psiquiatras, né, o nosso trabalho é ajudar o paciente a recuperar a esperança onde ela foi destruída. Sempre dar esperança. Isso é uma coisa que eu faço o tempo todo, dar esperança. Tem solução para isso. Já ajudei muitas pessoas com um problema que você está passando agora. Né? Vamos confiar no nosso trabalho que vai dar tudo certo. Passar essa confiança, transmitir essa confiança para o paciente. Tá? Que é o que a gente chama de reestruturação da desesperança. Então, outra frase interessante. A crise suicida é um estado, não uma identidade. Né? Às vezes a pessoa vem falando, eu sou suicida. Não, você não é. Tá? Você é um ser humano. Tá? Isso aí é um estado temporário e a gente vai tratar ele. Vamos elaborar e vamos tratar tudo isso daí. Ok? Então, Beck vai enfatizar que o comportamento suicida é transitório e principalmente tratável. Ok? Chegamos à nossa reflexão final e a lição principal é que o suicídio é resultado de um padrão cognitivo específico. Não é uma falha moral da pessoa, nada disso. Tá? Qualquer um de nós estamos sujeitos a esse tipo de dificuldade. Ok? Ao modificar esse padrão, né, esse padrão cognitivo específico e fortalecer a esperança, dar esperança para o nosso paciente, é possível sim reduzir drasticamente o risco e reconstruir uma perspectiva de vida mais ampla e mais resiliente. Por que eu recomendo esta obra para vocês? Porque é um dos livros mais completos e responsáveis sobre esse tema. Ele vai trazer aí, né, uma combinação teórica, técnicas, estudos validados cientificamente, tá? E vai ensinar e trazer intervenções imediatas e estratégias de longo prazo. Gente, eu trouxe aqui para vocês a ponta do iceberg. Mergulhem nisso, tá? Principalmente você, terapeuta ou psicólogo, que está no começo da carreira ou é estudante. Tá? Não tem problema nenhum acessar um protocolo e revisá-lo antes de atender quando chegar um paciente com ideação suicida, ok? Este livro também humaniza o sofrimento e oferece ferramentas reais que salvam vida, ok? Então, uma frase aí reflexiva, tá?
Ao ampliar a perspectiva de alguém em crise, você não apenas reduz um risco, você devolve a possibilidade de futuro, que é tudo que a pessoa não está vendo naquele momento. Tá bom? Então é isso, pessoal. Chegamos no final. Deixo aqui meu muito obrigado para vocês. Se gostaram desse vídeo, deixa um curtir aí, tá? Se inscreva no canal, compartilhem, comente, tá? Deixa aí sua experiência. E eu vou deixar mais duas sugestões de vídeos de outras análises que eu fiz aqui para você do Aaron Beck, tá bom? E um forte abraço. Nos vemos no próximo vídeo.